fala dessa forma: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, pela qual os fez agradáveis a si o amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, quem ele fez abundar para conosco em toda a soberania e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que compusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto aos que estão no céu, como aos que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os primeiros, esperávamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fosse selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida para o louvor da sua glória. Pai, mais uma vez nós nos rendemos a Ti. Estávamos aqui, Senhor, te oferecendo o nosso louvor, te oferecendo, Senhor, as nossas posses, te oferecendo, Senhor, uma criança para o Teu louvor, para o Teu prazer. Consagramos a vida de todos que aqui estão para o Teu reino. Agora, Pai, clamamos que Tu venha falar conosco. Realmente, Senhor, possa tocar no nosso coração, que possamos estar com o coração aberto e disponível para ouvir a Tua palavra e viver conforme a Tua vontade. A oração que eu faço e peço em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Amados, quando nós começamos a olhar para o livro de Efésios, nós começamos a entender aqui que Efésios, a cidade de Éfeso, era uma cidade da Ásia Menor. Quando nós olhamos para essa cidade, ela era uma das capitais romanas, por sua grandiosidade, uma cidade muito abundante, uma cidade que era o centro de adoração à deusa Diana, e era um local muito rico, um centro comercial muito rico, e ele estava localizado junto a um porto muito amplo. Então naquele local havia um comércio muito bom, e haviam pessoas de todas as regiões que passavam por ali. E a gente vê o apóstolo Paulo, ele passando 3 vezes naquela localidade, e uma das vezes ele ficou 3 anos naquele local para estar combatendo a idolatria daquele povo, a crença daquele povo num Deus pagão. E ele queria que aquele povo entendesse que tinha um único Deus, o Senhor que nos escolheu, o Senhor que nos deu uma vida com Ele. Quando nós olhamos para esse texto, nós começamos a ver que esse capítulo 1, ele enfatiza aqui a abundância de bênçãos que nós, como povo de Deus, vamos receber. Ele mostra aqui que nós, como cristãos, receberemos uma imensidão de bênçãos espirituais quando nós estamos em Cristo Jesus, quando nós nos apegamos ao nosso Criador. Esse texto ele mostra 3 tipos de bênção que nós podemos receber. A primeira bênção através de Deus, Deus Pai. A segunda bênção através do seu Filho Jesus Cristo.
E a terceira bênção, através do nosso Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. E é justamente sobre essas bênçãos que eu quero estar conversando com a igreja, para que realmente você possa entender quão bom e como é agradável a gente poder viver em união. Quando nós temos essa unidade em Cristo, nós sabemos que somos mais que vencedores. O texto que nós lemos no início, do versículo 1 até o 6, ele está se referindo aqui sobre Deus nos abençoando. Quando nós olhamos no versículo 3 e 4, a palavra fala: Ele nos escolheu. Quem nos escolheu? Deus nos escolheu. Então você não está aqui esta noite por uma coincidência, por um mero acaso. Você está aqui esta noite porque Deus te escolheu para estar aqui. Deus te escolheu para que você pudesse vir aqui e ser abençoado. E essa é a maravilhosa doutrina da eleição, que nós talvez não conseguimos entender ela na totalidade, mas nós conseguimos usufruir na sua totalidade. Por quê? Porque Deus tem bênçãos sem limite para nos conceder. E Ele quer que a gente receba, Ele quer que a gente entenda que não fomos nós que escolhemos a Cristo, mas Cristo que nos escolheu. Quando nós começamos a entender isso, nós olhamos na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 26 a 29, que a Bíblia diz dessa forma: Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis desse mundo e desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Então, Deus está falando para nós que Ele nos escolheu. Não é mérito do homem. Nós não temos mérito para ser salvo. Nós necessitamos da misericórdia. Nós necessitamos da misericórdia de Deus. E Jesus falou em João 6,37: Tudo que o Pai me dá ou deixa vir a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. É promessa. Se Deus deu a nós, a Jesus Cristo, jamais Ele vai nos lançar fora, porque Ele tem prazer em estar com a gente. Nós fomos criados para a glória do Senhor. Nós fomos criados para viver uma vida diferente, uma vida pautada na presença de Deus. Se Deus nos escolheu, Ele também diz que nos adotou. Quando nós olhamos essa questão de adoção, nós olhamos na eleição. Refere-se que a escolha de Deus às pessoas. E quando nós olhamos que Deus escolheu pessoas, nós entendemos também que Ele nos predestinou para o seu propósito, para que nós pudéssemos fazer a sua vontade. Quando nós fazemos a vontade de Deus, nós entendemos que a escolha de Deus, Ele nos escolheu para que a gente pudesse ser santo. O que é ser santo? É ser separado. Nos escolheu, nos separou para que a gente pudesse viver uma vida diferente com Ele. A carta de Romanos, no capítulo 8, versículo 28, diz: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus nos escolheu, Deus nos chamou para o seu propósito, para o louvor, para a sua glória. Então você é especial. Não se sinta inferior a ninguém. Você é uma pessoa exclusiva de Deus. Se Deus te escolheu, Ele vai te capacitar em todo o tempo, porque Ele quer que você viva uma vida diferente. Ele quer habitar no teu coração, Ele quer que você entenda que Ele te buscou para que você fosse abençoado. Se Deus quer nos abençoar, com certeza
Ele quer nos tratar com cuidado especial. Quando nós vemos o Novo Testamento, quando fala sobre adoção, o que eu entendo dessa adoção no Novo Testamento não é aquela adoção de você pegar alguém que não pertence à tua família e você trazer e colocar o teu nome. Eu vejo a adoção no Novo Testamento, quando se refere a Jesus Cristo, como emancipação. Você está perdido, você está sem rumo na tua casa, na tua família, e Jesus pega e te emancipa para que você possa tomar uma posição na presença dele. Eu, quando tinha 16 anos para 17 anos, o meu pai me emancipou, né? Chegou um momento na nossa vida, meu irmão precisava fazer uma casa, e nós, como filhos, precisávamos desistir de um pedaço do terreno para ele. Mas como eu era de menor, para mim desistir, o meu pai teve que me emancipar. Então, a partir dos 16 anos, eu já era responsável pelas minhas atitudes, porque eu passei a ter o direito de escolha. Como hoje, né? O jovem, quando faz 16 anos, 18 anos, né? Puxa vida, eu já posso fazer carteira de motorista, né? Mas ele se torna maior de idade com 21 anos. Então, quando nós olhamos para Cristo nessa forma de emancipação, Ele nos escolheu e nos emancipou para que a gente tivesse o livre-arbítrio de escolha, a liberdade de escolher ser seu ou não. Ele nos dá essa liberdade, porque Ele não é carrasco. Ele bate na porta e pede permissão para entrar. Então nós entendemos que Cristo tem prazer em estar conosco. Por quê? Porque Ele nos aceitou. Ele nos aceitou de uma forma muito especial. Nós fomos feitos aceitáveis perante Deus. Por quê? Lá na Epístola de Filemão, no versículo 17, a palavra de Deus diz, quando Paulo está recomendando Filemão, ele fala: se portanto me considera companheiro, receba-o como se fosse a mim mesmo. Então eu imagino Cristo falando para Deus: receba esse meu filho como tivesse recebido a mim mesmo. Receba esse meu filho na tua presença. Escreve o nome dessa pessoa no livro da vida. Receba o meu filho como tivesse recebendo a mim mesmo. Quando nós entendemos isso, nós vemos que, por mais pequeno, por mais novo que você possa ser na fé, você tem o mesmo direito à herança que Cristo tem. Porque Cristo está te recomendando ao Pai. Porque Ele te aceitou, Ele te escolheu. Então, quando nós vemos as bênçãos do Senhor, né, essa é a expressão de posse de Deus na nossa vida, porque Ele nos criou, Ele tem todo o direito, somente Ele tem o direito à nossa vida, ninguém mais tem esse direito. Então nós olhamos para Cristo, olhamos para Deus e vemos que Ele é Pai, Ele nos escolheu, Ele nos adotou, Ele nos aceitou. A segunda atitude das bênçãos que nós recebemos é do Filho. Quem é o Filho de Deus? Jesus Cristo. A palavra de Deus no versículo 7, na primeira parte, ela diz que Ele nos redimiu. Redimiu do quê? Do que você precisava ser redimido? Quando nós olhamos para Cristo, nós vemos que Ele nos redimiu da escravidão do pecado. Quando Ele ofereceu sua vida na cruz do Calvário, como remissão das minhas falhas. Todos nós éramos pecadores e estávamos destituídos da glória de Deus. Mas Jesus pagou um preço muito alto para nos redimir, para que a gente pudesse ter uma nova aliança com Ele, para que a gente pudesse ter essa redenção presente e uma redenção que nos deu uma liberdade. Pessoas condenadas que tiveram a liberdade de receber uma nova vida. O pecado nos condena, mas Cristo nos trouxe libertação.
O resgate pela nossa vida foi muito alto. O preço que Jesus teve que pagar pela minha vida, pela tua vida, foi derramar o seu sangue numa cruz, foi ser crucificado, ser pregado numa cruz. Será que valeu a pena esse preço que ele pagou? Com certeza ele levou sobre si todos os nossos pecados. O significado da palavra remissão, né? O que ela quer dizer? Manda embora, livra-se. Muitas vezes nós não conseguimos aceitar essa remissão de Cristo na nossa vida. Nós ficamos carregando esse fardo do pecado. E Jesus está falando para nós: livre-se desse fardo, porque eu já paguei o preço. Eu quero ter comunhão com você. Muitas vezes nós não recebemos as bênçãos porque nós não conseguimos liberar o fardo que nós carregamos do pecado. Já não faz mais parte da nossa vida, então nós temos que abrir mão. Se isso não faz mais parte da tua vida, manda embora. O pecado é um fardo terrível. Ele faz com que você sofra. Ele tira a tua liberdade de vida. Primeira carta de Pedro, a palavra de Deus diz no versículo 2, capítulo 2, versículo 24: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fomos sarados. Pelo sacrifício de Jesus na cruz, nós fomos sarados. Esse Jesus Cristo que deu a vida por nós é o mesmo que se referia lá no livro de Levítico, lá no Velho Testamento, lá no capítulo 16, quando se referia ao bode expiatório, que teve que dar a sua vida. Jesus Cristo fez isso por nós. Hoje você não precisa mais fazer sacrifício. O único sacrifício que Deus quer de você é adoração, que você o adore em espírito e verdade. Mas isso não é sacrifício, isso é bênção. Quando nós conseguimos entender isso, nós conseguimos ver que Deus revelou a vontade através do seu Filho em nós. A vontade de Deus, o mistério de Deus, é que todos venham a conhecer Ele de perto, a conhecer Cristo de perto. E em Cristo, realmente nós conseguimos fazer parte desse propósito. Conhecer a Deus, ter comunhão com Ele, entender que Ele é eterno na nossa vida, e Ele quer fazer mudança na nossa caminhada. O mundo presente, ele muitas vezes, ele está preocupado com a guerra, com a discórdia, com o pecado, mas Jesus diz que um dia tudo isso vai acabar, e nós, escolhidos por Deus, teremos uma nova vida, teremos uma eternidade com Ele, porque Ele nos escolheu. E o propósito de Deus é para que a gente possa louvá-lo em todo o tempo, para que a gente permaneça em Cristo. O permanecer em Cristo faz com que você seja abençoado. O permanecer em Cristo faz com que você viva uma vida diferente. Quando você permanece em Cristo, você tem direito à herança. Todo filho que permanece ligado ao Pai tem direito à herança. Versículos 12 e 13, a palavra de Deus fala que Ele nos fez herança do Senhor. Deus não apenas nos deu como herança em Cristo, mas Ele realmente quer que a gente se torne herança para Cristo. 1 Pedro 1, 3 e 4, a palavra diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que não se pode murchar, guardar nos céus para vós. Deus vai guardar o céu para nós, essa herança, que ninguém pode roubar. Tudo que nós tivermos aqui na terra pode ser perecível, mas a herança que Deus tem para nós na eternidade, uma vida eterna com Ele, ninguém pode roubar. É nisso que nós temos que nos apegar, nessa herança divina, nessa
Nós temos que compartilhar da glória de Deus, pois a igreja é o seu corpo e é sua noiva, através da nova criação. Deus nos escolheu para sermos seus filhos, mas Ele nos dá a oportunidade de você querer ou não querer. Você tem esse direito de escolher. A terceira bênção que nós vemos nesse texto é a bênção do Espírito Santo. É o penhor, é o selo. No versículo 13, a palavra de Deus diz que Ele nos selou. O que significa selo? Marca de propriedade. Somente quem é o proprietário daquela carta selada tem direito a abrir. Se você receber uma correspondência selada com o teu nome e aberta, você pode devolver, porque alguém violou esse selo, alguém violou essa atitude. Então, quando nós olhamos Deus, aí no versículo 13 e 14, nós entendemos que esse versículo me resume muito bem o caminho da salvação, de uma forma bem simples. O que ele diz? Que o pecador, quando ouve a palavra de Deus e crê em Cristo, ele recebe o selo da promessa, a marca, o Espírito Santo de Deus. Ele recebe em sua vida quando ele verdadeiramente aceita Jesus como seu único Senhor e Salvador. O aceitar a Cristo não é simplesmente você levantar a mão e dizer: eu aceito. O aceitar a Cristo é você abrir mão do teu eu e deixar Cristo viver a tua vida. Muitas pessoas são convencidas, se convencem que aceitaram a Cristo, mas a pessoa realmente selada, a pessoa que abriu o coração e falou: Senhor, a partir desse momento já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive. Realmente você recebe a marca do Senhor. O Espírito Santo de Deus entra na tua vida de imediato. Ele entra na tua vida e faz a diferença na tua caminhada. Mas nós precisamos entender que Deus está conosco. Por isso que o versículo 13 ele fala assim: em quem também vós, depois ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tende nele também crido, fosse selado com o Espírito da promessa. Quando a gente crê em Cristo, quando a gente entende que Ele está vivo, está reinando na nossa vida, naquele instante, você recebe o Espírito Santo de Deus, a marca. Tanto que quando Jesus ascendeu aos céus, antes ele estava reunido com aproximadamente 500 pessoas e os seus discípulos, e os discípulos perguntaram: e agora? Para onde iremos nós? O que vai acontecer com a gente? Jesus fala: irei para o Pai e pedirei para que Ele envie o Consolador, o Espírito Santo de Deus. É o que nos consola, é o que nos garante a propriedade de Deus na nossa vida. Quando Ele está presente na nossa vida, Ele está dizendo: você é uma feitura do Senhor, você pertence a mim, ninguém pode roubar essa propriedade, porque está registrada, está selada. Se você recebeu a Cristo verdadeiramente, você tem essa marca, você tem essa recompensa, que é o Espírito Santo de Deus na nossa caminhada. E também a palavra fala no versículo 14: Ele nos deu como penhor. Quando a gente pensa em penhor, quando nós pensamos em negócios, nós olhamos o penhor, é dado como um dinheiro de entrada, Você vai comprar alguma coisa, você dá aquele dinheiro à entrada para comprar. E quando nós olhamos para Cristo, o penhor, qual é o penhor que Cristo deu a Deus pela igreja? Nós, como igreja de Cristo, somos a noiva, e Ele é o noivo. E geralmente o noivo, o que ele oferece para a noiva? Um penhor, uma aliança, uma marca de compromisso, de fidelidade, de honra. E foi justamente isso que Deus fez com a gente. O penhor, o preço que Ele pagou lá numa cruz, derramando o sangue dele para nos perdoar, é o penhor que Ele está dizendo: a partir desse momento, eu estou fazendo um pacto com vocês. E não é, Ele não deu uma aliança,
Ele fez um pacto de sangue, nos redimindo de todo o pecado, e dizendo: a partir de hoje, vocês são minha propriedade, ninguém vai poder tocar em vocês, porque tem a minha marca. Quando a gente encontra uma pessoa, você não conhece, você olha geralmente na mão, né? Para ver se aquela pessoa é casada, ou é noiva, ou é solteiro. Muitos namorados já colocam uma aliança de compromisso para mostrar: aquela pessoa tem uma propriedade, tem alguém que está cuidando dela. E justamente Jesus faz isso com a gente. Ninguém pode nos tocar sem a permissão do noivo. Esse penhor que ele pagou foi muito alto, foi um penhor que custou a sua vida. Será que nós estamos honrando o noivo dessa mesma forma? Será que nós, como igreja de Cristo, a igreja não é esse quadrado, essa caixa, a igreja somos nós. Será que nós, como igreja de Cristo, estamos honrando verdadeiramente esse penhor de Cristo? Esse preço que Ele pagou por mim e por você? Deus quer que a gente viva uma vida abundante. Então Deus mandou o Espírito Santo como penhor, que nos garante que nós vamos viver, ou vamos vivenciar a redenção. E a redenção total, quando nós chegarmos na glória de Deus, que são as bênçãos prometidas para a eternidade. Quando nós tivermos esse contato íntimo com Ele, quando o dia que Ele nos chamar, o noivo está pronto, a noiva ainda está se preparando. Por que geralmente nos casamentos a noiva chega atrasada? Porque ela demora mais para se preparar. O noivo está sempre pronto, vai esperando, né? Talvez com uma cara de sério, né? Cristo, Ele está sorridente olhando para a noiva e dizendo: eu venho sem demora, eu vou te buscar. Mas você está preparada para encontrar com esse noivo que pagou um preço alto, que colocou esse penhor na tua vida? Realmente, quando nós temos Cristo na vida, o Espírito Santo tem a vida. O Espírito Santo de Deus faz a grande diferença. Amados, para concluir, Paulo, no fim de cada frase que ele fala aqui, ele fala sobre essa propriedade gloriosa de Deus. No final do versículo 6, aliás, no início do versículo 6, ele diz: para louvor da glória de sua graça. Nós fazemos parte desse louvor, nós fazemos parte dessa graça de Deus, para que a gente seja abençoado. No versículo 12 também ele diz: a fim de sermos para o louvor da sua glória. E na parte B do versículo 14, ele fala: em louvor da sua glória. Então nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Você foi criado com uma função específica. Você não foi criado para ser um perdedor. Você foi criado para louvar a Deus. Será que realmente você tem louvado a Deus com a tua vida? Será que a tua vida é um exemplo de louvor? Se a tua vida não é exemplo de louvor, fale com Deus e peça para que realmente Ele possa transformar, para que Ele possa transformar essa propriedade dEle, para que Ele possa se tornar teu Salvador, teu Senhor. A salvação acontece pela graça de Deus, porque é para a glória dEle. A salvação não é por mérito de ninguém. Deus não tem que salvar ninguém. E quando Ele salva o pecador, Ele faz para a sua glória. Ele não é obrigado a salvar ninguém, mas Ele faz para o seu louvor. Ele tem prazer. Quando a palavra diz, Ele não quer que nenhum se perca, nenhum, porque Ele tem prazer na sua criação. Nós somos criação de Deus.
Ele tem prazer nessa criação. E será que essa criação tem prazer do seu Pai? Será que essa criação está tendo esse prazer? Então, amados, nós temos que entender que Deus tem bênçãos para aquelas pessoas que são fiéis, para aquelas pessoas que vivem segundo a sua vontade. Abaixa a tua cabeça, vamos orar. Quanto quero convidar o ministério de louvor para estar aqui na frente. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nós nos rendemos na tua presença. Queremos estar colocando, Senhor, cada um que está aqui nesta noite. Tu conheces o nosso coração, tu sonda a nossa vida. Eu quero pedir, Senhor, que Teu Santo Espírito esteja agindo de uma forma sobrenatural na nossa caminhada. Nesse momento nós vamos participar da ceia do Senhor. A ceia do Senhor é algo especial na vida do cristão, porque nesse momento nós estamos dizendo para Deus: Senhor, valeu a pena Tu ter dado a Tua vida por mim, porque agora estou vivendo uma vida conforme a Tua vontade. Valeu a pena esse resgate. Então, Senhor, esse penhor que Tu pagou lá na cruz, realmente, Senhor, nós aceitamos e queremos viver o sobrenatural de Cristo a cada dia que passa. Podemos não ser merecedores dessa salvação da eternidade. Por isso que não é por mérito, mas é pela graça. Pela graça sois salvos. E isso não é dom de vocês, é dom de Deus. A graça. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, a palavra diz: examine-se o homem a si mesmo. Então, Senhor, nesse momento queremos estar nos examinando para realmente poder participar da ceia do Senhor dignamente. Examine-se o homem a si mesmo. Pois quando nós nos examinamos, nós realmente entendemos quem é soberano na nossa vida. Quem é o nosso Deus? Pai, amplia nossas fronteiras. Renova, Senhor, o nosso vigor. Renova a nossa caminhada, traz luz à nossa vida. Quando nós consagramos a vida da pequena Isabela, nós queremos consagrar também a nossa vida no Teu altar e dizer: Senhor, tudo pertence a Ti. Nem a vida que eu tenho me pertence, porque Tu soprou esse fôlego de vida para que eu pudesse ter uma vida e uma vida abundante. Então, Senhor, nós queremos colocar a nossa caminhada no Teu altar e dizer: Senhor, continue sendo soberano, continue sendo o nosso Deus, continue sendo o nosso Senhor, Pai, pois é um privilégio fazer parte dessa família de Cristo. É uma alegria imensurável, porque nós sabemos, Senhor, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E é essa graça que faz com que a gente seja salvo, que a gente tenha um encontro verdadeiro com Deus. Pai, em Teu nome nós nos alegramos por poder celebrar esta unidade em Cristo. Eu oro, Pai, te agradecendo pelo que Tu és na nossa caminhada, na vida de cada um que está aqui esta noite.